e a gente foi tirando aquele ímpeto inicial, a gente foi tirando aquela vontade inicial, a gente foi tirando o porquê inicial daquele empreendimento. E muitas vezes, tristemente, a gente olha para o empreendimento e ele foi completamente desfigurado ao longo do tempo e se tornou uma outra coisa que muitas vezes o empreendedor não reconhece mais. Olá, seja muito bem-vindo a esse nosso canal, a esse nosso programa sobre personal branding. E se você já me conhece aqui, sabe que esse tema é a grande paixão da minha vida, que eu dediquei os últimos anos, meus últimos 20 anos, especificamente a esse tema. E quero compartilhar com vocês algumas reflexões aqui que eu trago toda semana sobre esse tema que é amplo, que permite muitos olhares, mas eu cada vez fico mais convicto de que personal branding tem um poder muito grande de ajudar você a se encontrar, a encontrar a realização, a ajustar o seu projeto, a ter mais fluidez, a diminuir o atrito da vida. E hoje o tema que eu trago para você olhar, principalmente para quem é empreendedor e que me assiste aqui, é a ideia dos nossos porquês iniciais. Seguidamente, eu converso com pessoas que dizem o seguinte: olha, meu projeto acabou, eu iniciei de um jeito, ele acabou se moldando e tal, e hoje eu quase não reconheço mais. E aí a gente tem que refletir sobre o nosso porquê inicial. Quando a gente muitas vezes pensou em empreender, eu converso com muitos empreendedores por aqui, e eu adoro as histórias dos empreendedores. A pessoa criou uma cafeteria porque ela adorava café, e não encontrava uma cafeteria que tivesse um atendimento tão qualificado, uma entrega tão especial como ela imaginasse que pudesse entregar. Então ela cria esse projeto para suprir aquela deficiência de mercado. Ou seja, tinha uma vontade grande ali de corrigir um defeito de mercado, né? De suprir uma carência de mercado. Isso acontece com mulheres empreendedoras, com homens empreendedores, nas mais diferentes áreas e também, olhem só, para as nossas carreiras. Às vezes quando a gente pensa, quando a gente olha em retrospectiva a nossa vida e lembra de quando a gente iniciou na carreira, a gente se formou para isso e tal, a gente escolheu, ou a gente se posicionou no mercado, a gente parece que naquela época tinha uma clareza muito grande de como a gente acreditava que a gente ia fazer diferença no mercado. E geralmente segue essa lógica do empreendedor. A gente olhava para o mercado e dizia o seguinte: não tem ninguém fazendo dessa forma, eu quero fazer diferente, eu quero encantar, eu quero atender um certo tipo de público, né? Porque eu acho fantástico isso, ou porque isso me toca, ou porque é a razão da minha vida. Só que sabe o que acontece? E eu vejo muitos casos no mercado assim, grandes organizações, muitas vezes empresas que deram certo, né? Que se estruturaram, que se tornaram gigantes e no meio do caminho começaram a pensar, e muitas vezes começaram a se pensar que foram olhando para a concorrência, e muitas vezes a gente encontra concorrência desleal, concorrência predadora, maus competidores do mercado, e invariavelmente acontece uma coisa com esses empreendedores: eles vão se ajustando, eles vão se moldando, eles vão se adaptando, vamos dizer assim, àquela lógica do mercado. E muitas vezes, o que é muito triste, a gente olha para o que a gente criou há 5, 10 anos atrás e a gente não consegue mais reconhecer tamanha a adaptação que a gente teve que ter para o mercado. Então muitas vezes a gente foi se ajustando, foi se moldando, foi se amainando e a gente foi tirando aquele ímpeto inicial, a gente foi tirando aquela vontade inicial, a gente foi tirando o porquê inicial daquele empreendimento. E muitas vezes, tristemente, a gente olha para o empreendimento e ele foi completamente desfigurado ao longo do tempo e se tornou uma outra coisa que muitas vezes o empreendedor não reconhece mais. Se isso está acontecendo com você nesse momento, isso acontece muitas vezes com o seu empreendimento, né? Mas isso acontece às vezes com as nossas carreiras, que é o tema central aqui, com os nossos empreendimentos pessoais. A gente definiu um posicionamento, a gente tinha uma clareza gigante de por que a gente agiria daquela forma, por que a gente faria daquele jeito, por que a gente faria diferente. E muitas vezes acontece a mesma coisa dos empreendimentos.
a gente vai para o mercado e sente que, olha, isso aqui é mais vendedor, isso aqui eu não posso ser tão diferente, eu tenho que me adequar mais ao mercado, porque o consumidor talvez não me compre se eu for tão diferente. E muitas vezes a gente vai se desfigurando, a gente vai desfazendo aquele porquê inicial, e a gente muitas vezes acontece com as nossas carreiras a mesma coisa com os empreendimentos. Em algum dado momento dessa trajetória, a gente não mais se reconhece naquilo que a gente faz. Muitas vezes a gente não se enxerga mais ali fazendo aquilo daquele jeito, porque simplesmente a gente se distanciou completamente daquela razão inicial, daquele porquê inicial. Então eu tenho recomendado não só para empresas, como para empreendedores, como para profissionais liberais, que seguidamente possa fazer um exercício de se voltar a esse porquê inicial, de se perguntar o tempo todo por que eu escolhi isso para fazer, né? Tentar buscar na memória quais eram as grandes razões que tinham nos movido a fazer daquele jeito que a gente está fazendo. A pensar o seguinte: se não houvesse a concorrência predatória que tem hoje, como eu faria isso? Como eu faria de um jeito que eu faria até de graça se fizesse, né? Como eu faria de um jeito que me tornasse completamente realizado? Como eu poderia fazer o que eu faço de um jeito que me empolgasse todos os dias para levantar da cama de manhã e seguir fazendo isso até o fim da minha vida? Você vai ver, se você fizer esse exercício, que muitas vezes a gente, voltando lá à raiz inicial, a gente consegue não só encontrar o porquê de tudo isso, o nosso grande porquê, a razão inicial de tudo, a gente muitas vezes pode se reencontrar com aquilo que a gente sabia que era o grande valor de mercado que a gente ia fazer diferente e que a gente acabou perdendo. Então eu gosto muito de uma frase do Jaime Troiano, da Troiano Branding, um cara que eu admiro demais, assim, que eu sou fã há muitos anos, há décadas, e que é um grande guru do branding no Brasil. E o Jaime Troiano, que eu não sei se eu vou conseguir dizer exatamente a frase dele, que é o seguinte, ó: é impossível escapar de quem nós somos. Quanto mais passa o tempo, cada vez mais somos mais parecidos com nós mesmos. É mais ou menos essa frase, e eu acredito que ela está no livro Propósito, do Joe Raymond, quando o Jaime Troiano escreveu o prefácio. Eu acho que está aí, tá? E essa frase diz muito sobre isso, né? É impossível escapar de quem nós somos. E quanto mais passa o tempo, cada vez mais somos parecidos com nós mesmos. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, as razões para a gente se reposicionar estão lá na raiz, estão lá no início dos nossos negócios. Seguidamente eu vou a grandes organizações no Brasil que eu planejo e eu peço para olhar os manuscritos, né, o que tenha sido produzido pelo fundador, que muitas vezes empresas centenárias, né, que já passou, que já é falecido, e muitas vezes lá estão as grandes razões que levaram aquela empresa, aquela organização a ser um grande sucesso. Porque lá tinha uma razão especial que uniu as pessoas em torno da construção de uma grande obra. Com as nossas carreiras, da mesma forma. Se a gente puder voltar, a gente deveria voltar ao início. A gente deveria se olhar em retrospectiva, olhar os dias iniciais, tentar resgatar em nós mesmos, assim, a vibração inicial, a origem de tudo. Porque ali pode estar o encontrar todas as soluções que você precisa hoje para combater no mercado, para continuar a ser competitivo no mercado, quanto o mais importante. Às vezes a gente volta lá no início e a gente tem a oportunidade fantástica de se reencontrar consigo mesmo. E isso tem um valor inestimável. Pense nisso, veja se faz sentido para você, se faz sentido para o seu negócio, se faz sentido para a sua carreira, né, para o seu empreendimento. Toda semana a gente traz um pequeno olhar, um pequeno tema para reflexão sobre carreira, sobre sucesso, sobre realização pessoal. Então, fique com Deus e até semana que vem. Um forte abraço.